Estamos aqui hoje para falarmos sobre dois textos importantíssimos para o conhecimento e aprendizagem. Vamos falar sobre o texto de Libânio e o texto de Michael Young. Aproximações e diferenças entre os campos teóricos do currículo e da didática. Didática e currículo são campos que envolvem decisões práticas no âmbito das escolas e das salas de aula, ambos referidos aos fenômenos concretos do ensino e da aprendizagem. Currículo prescreve, antecipa os resultados do ensino. Segundo Libânio, currículo é uma série estruturada de resultados pretendidos de aprendizagem nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. E o planejamento de ensino viabilizaria a realização deles. Ou seja, essa série estruturada é baseada nas experiências de aprendizagens adquiridas pelo educando através do aperfeiçoamento cognitivo, afetivo e psicomotor. Como acontecerá esse aperfeiçoamento? Libânio relata que é através do planejamento que é de responsabilidade do professor. Um verdadeiro planejamento proporciona um excelente aprendizado. Libânio fala que a didática ocupa-se dos processos de ensino e aprendizagem na sua globalidade, na sua interseção ou interação, com a finalidade de orientar o trabalho do professor. Ao enfocar essa globalidade, a aprendizagem acontecerá quando houver interação entre professor e aluno, ou seja, quando o professor descobrir a melhor fonte de investigação e as possibilidades de ação, ele proporcionará uma atividade transformadora da realidade, onde o aluno passa a ser um ser social historicamente determinado, sujeito ativo do próprio conhecimento. Young define didática e currículo. A distinção que há entre esses dois campos se dá pela teoria e não prática, pois na função de professor, seja qual nível for, as duas caminham juntas. Não tem como caminhar separado. Currículo é o que se ensina. Que direção você vai tomar? Didática trata-se do como ensinar. Então, quando ele fala sobre currículo e didática, ele está dizendo que teoricamente não podem se separar, tem que sempre estar juntas. Olá, pessoal. Dando continuidade, à abordagem executada pelo material de Libânio e o material de Michael Young, nós vamos agora focar nas aproximações, ou seja, na convergência que há entre didática e currículo. Segundo Libânio, a primeira convergência aqui atribuída à didática e currículo é que ambas possuem uma atribuição de caráter de intencionalidade da prática educativa. O processo de ensino-aprendizagem, a relação, caros colegas, entre professor e aluno precisa partir da intencionalidade. Quando o professor ensina partindo da intencionalidade, automaticamente a estrutura do conhecimento acontece. Por quê? Porque, segundo Young, essa estrutura do conhecimento, ela é uma expressão da distribuição de poder. Essa distribuição de poder é nada mais, nada menos
do que as oportunidades, né, que o professor, de fato, direciona a quem de fato precisa aprender, que é o educando. Portanto, essa primeira convergência entre didática e currículo só vai acontecer quando ambas tiverem um caráter de intencionalidade. A segunda convergência, como o Libânio aqui mesmo relata, vem de encontro à investigação, ao campo investigativo. Enquanto a primeira trata do caráter de intencionalidade, a segunda trata do caráter de investigação. Ou seja, tanto o currículo quanto o ensino, ele precisa alcançar uma perspectiva histórica. O que seria essa perspectiva histórica? Todo procedimento, todo aspecto de ensino-aprendizagem, quando ele possui uma perspectiva histórica, o conhecimento passa a ser uma construção social. Essa construção social, ela nada mais, nada menos, se transforma em um conhecimento poderoso. Por quê? Porque o aluno, ele passa a compreender o mundo em que ele vive. Ele passa a viver a partir a analisar o processo de ensino-aprendizagem baseado nas suas experiências, baseado no mundo em que ele vive. À medida que ele investiga, à medida que ele busca aliar esse processo de construção social, de construção baseado no processo histórico, né? O conhecimento de fato acontece, o processo de ensino-aprendizagem de fato acontece. E aí nós vamos para a terceira convergência, a terceira aproximação. A terceira aproximação trata nada mais, nada menos dos professores. Mas como assim? Trata dos professores como sujeito de seus conhecimentos e experiências, gestores da sua própria atuação. Como assim? Eles serão sujeitos dos conhecimentos que eles de fato precisam repassar para o seu aluno. Enquanto a primeira convergência trabalha ali o caráter de intencionalidade, a segunda convergência trabalha o caráter de investigação. O professor, quando ele é sujeito dos seus conhecimentos e das suas experiências, automaticamente ele vai proporcionar aos alunos, né, um processo investigativo de ensino-aprendizagem. E esse processo investigativo de ensino-aprendizagem, segundo Yang, passa a ser um conjunto, passa a ser entendido como um conjunto de relação de poder entre professor e aluno. E esse conjunto de relações de poder, segundo Yang, é chamado de conhecimento dos poderosos, que é aquele conhecimento acessível, é aquele conhecimento disponível para o educando. Aí nós entramos na quarta convergência. A quarta convergência, ela faz menção a uma preocupação. Preocupação com o quê? Com as questões de produção e difusão do conhecimento. Difusão desse conhecimento voltado para a transformação do saber científico em saber escolar. Colegas, ambos são inseparáveis. Não tem como eu trabalhar a didática, que é o como ensinar, e o currículo, que é o que ensinar, de forma isolada. Por quê? Porque os mesmos precisam, os educandos precisam dispor de conhecimentos. E esses conhecimentos, ele tem que atingir, né, os aspectos cognitivos, os pensamentos, de forma que nós possamos permitir esses alunos problematizar a prática social. Baseado em quê? Nos conhecimentos especializados, que é aquele conhecimento que ele receberá, né, ali em sala de aula. E quando ele recebe, quando ele aperfeiçoa esses conhecimentos especializados, automaticamente vai haver um aprofundamento dessas relações, né, desse entendimento entre professor e aluno. A difusão desse conhecimento, a preocupação que Libânio aqui relata, né,
ao aliar saber científico a saber escolar, é que nós podemos, como Yang mesmo defende, nós temos que aliar e criar um conhecimento poderoso. E esse conhecimento poderoso é que, de fato, vai transformar aquele saber científico, às vezes inacessível, em um saber escolar que, porém, é acessível a todo o processo de ensino-aprendizagem. Aí nós entramos aqui na quinta convergência. A quinta convergência trata nada mais, nada menos, da inclusão da cultura escolar e da cultura do professor. Se não houver uma inclusão da cultura escolar com a inclusão da cultura do professor, o processo basicamente está perdido. Por quê, Cristiane? Porque, na realidade, sintetizando em Michael Young, nós conseguimos entender que a cultura escolar, quando ela estiver aliada à cultura do professor, nós obteremos um conhecimento poderoso. Por quê? Porque aí, produzirá um conhecimento não arbitrário, produzirá um conhecimento sem limites, um conhecimento que, porém, vai ao encontro de experiências vividas pelo processo, de experiências vividas pelos educandos. No entanto, enfim, sintetizando todo o processo, a intencionalidade, o campo investigativo, aliando a cultura escolar à cultura do professor, aliando o saber científico ao saber escolar, automaticamente nós iremos alcançar um conhecimento poderoso, um conhecimento que de fato está acessível, um conhecimento que de fato produzirá uma reflexão crítica social, e essa reflexão crítica social proporcionará a construção de uma perspectiva histórica, e essa perspectiva histórica automaticamente resultará em um conhecimento poderoso. Bom dia, meus caros colegas, sou a Marcilânia. O tema abordado é sustentado pelo texto referencial e indicado, texto A e B, professor Libânio e Michael Young. Como proposta de discussão é a aproximação e diferença entre os campos teóricos do currículo e da didática. A mim cabe uma tentativa de apresentar em quais pontos essas teorias se divergem, uma vez que ambas estão no mesmo contexto, de modo a seguir. Em continuação ao vídeo que trata da dificuldade de formular uma definição consensual de currículo, pode ser vista pelos especialistas, pois o currículo precisa ser pensado no âmbito macro e micro simultaneamente. A partir daí, inserimos a didática na discussão, pois é sabido que a didática participa do mesmo contexto, mas não são as mesmas coisas. Portanto, os dois campos do conhecimento se interrelacionam de modo que cada um cumpra o seu papel social. É sabido também que a modificação do currículo pode sim interferir no modo de aplicação da didática, uma vez que ela está para o processo de aplicação dos seus conteúdos a ser ensinado na sua finalidade de orientar o trabalho do professor. Libânio, ao ressaltar que a didática se apropria das teorias da aprendizagem, do conhecimento, da educação e do ensino, neste ponto ressalta que ela está para o currículo. E se usarmos o termo simbiose, podemos observar que elas se associam, se relacionam, de modo que ambas são beneficiadas com este processo de aplicação. O currículo também precisa ser entendido além de uma escolha de conteúdos a serem ensinados. Na verdade, ele é além de uma seleção crítica dos conteúdos. À medida que o currículo vai se modificando, a didática também vai se aprimorando. E quando relacionamos as divergências entre as teorias, a primeira aqui retratada, estabelecimento de ideias e objetivos orientadores da ação educativa pode induzir a um relativismo ético. Isso refere-se às posturas generalizadas, de modo que, se a minha
se a ideia de currículo ela não sobrepõe a ideia da didática, eu também não posso impor. E às vezes não pode deixar que isso aconteça desse modo. É uma em consonância à outra. Outro ponto, a relação entre o conhecimento de poder, o saber, escola e a ideologia do currículo oculto. Nesse ponto, as opressões e dominações, ela está aqui aparentemente interrelacionada. O currículo aqui sofre propositalmente influência de uma classe hegemônica poderosa. É nesse ponto que podemos citar Michael Young sobre o conhecimento dos poderosos. O conhecimento tratado ou abordado pelos currículos ou pelo currículo, ele é um conhecimento poderoso para que eleve o sujeito a um estado de emancipação, ou ele é um conhecimento para os poderosos, porque a função do currículo é levar ao que não tem um conhecimento novo. E se uma vez que o currículo ele fica num campo de manter o status quo, ele passa a ser um instrumento dos poderosos. E nesse ponto, o contexto de poder ele está enraizado no próximo aqui analisado, análise mais contextualizado para caracterizar o segmento social do professorado. Nesse ponto de divergência, aqui a distinguida didática devido a influência da elite que quer subordinar além o ensino e os professores. De modo que é como se fosse uma prescrição do que ser dado, o modo que e quais os conhecimentos serão apresentados, quais e como serão apresentados, de modo a fundir em uma ideologia permanente de seres que já participam daquele contexto. Outro ponto abordado, a rejeição da razão universal como critério da orientação da conduta humana. Isso se refere também numa conscientização política e aqui não quer dizer que ignore a razão. É preciso que torne uma construção histórica. Aqui até tem uma citação de Silva, 1994, não que se ignore a razão, o que propõe é torná-la como construção histórica. O currículo, juntamente aí, essa divergência da didática, a didática, por ser uma questão visada ao modo de aplicação das teorias, do conhecimento, o currículo eles vai divergir nessa questão do ponto de apropriação de cada circunstância mediante a linguagem e questiona que os indivíduos possam ser capazes de autodeterminar o seu destino. É preciso que também seja abarcada essa questão entre elas. Outro ponto a seguir sobre algumas posições que sustentam a ideia do modo adequado de lidar com currículo e didática. Não é pela via de teoria, mas somente pela prática. Nossa discussão ela se refere na questão de teorias, mas sempre há de se ter uma discussão relacionada à prática. O que acontece é que, como um processo inicial do modo in limine, acredito que seja esta, as questões sobre o que e como ensinar decorre de situações concretas de tempo, lugar e condição. Não é que a didática não seja uma questão de prática, pois é de fato uma disciplina. Aqui se refere na questão de não deixar que o currículo fique só na teoria e que a didática fique só na prática, até porque a didática está para o currículo, também a teoria, ela precisa, para que seja concluída, ela precisa também da teoria. A didática é uma prática para a prática. Deste modo, precisa ser uma prática pensada, que é a prática, e também para que isso seja dada uma condição de aplicação, ela precisa também de uma teoria em consonância aos objetivos. De modo que
Aqui fala-se, para concluir, será viável investir numa pauta comum? Esta é a questão que deixa para uma reflexão para as próximas discussões com a aula mais tarde junto à professora Raquel. Cabe aqui destacar que os pontos abordados é de cunho superficial, pois o tempo e as características da apresentação não são suficientes para abordar todos os temas que seriam necessários. Deste modo, agradecidos a todos.